Então, mas a gente estava buscando então a saída para essa crise, porque houve o desmascaramento da hipocrisia, nas suas palavras, todos os partidos estão sendo atingidos, e como, diante de um governo que também enfrenta uma situação de baixa popularidade, com maus resultados econômicos, quer dizer, como é que vai ser possível construir um diálogo em torno dessa saída? Só há um desinfetante possível para esta sujeira que foi feita a partir do processo de impeachment: eleição. Eu não vejo outra. Restauração democrática já. Esse é o único caminho que pode ser feito. A maneira com que vai se chegar a uma eleição já, a direta já, eu não sei te dizer. Eu te digo que Dilma Rousseff, antes de sair do governo, propôs isso. Propôs que ela proporia, abrindo mão do seu mandato, para fazer isso. Inclusive com reforma política. Inclusive com reforma política. Esse é o único caminho. Naquele momento eu achava, dentro da crise que estava posta, que esse era o caminho e Dilma fez uma sugestão correta. Infelizmente, os setores conservadores brasileiros articularam toda uma reação a isso, vendendo para a sociedade que o governo Michel levaria o país a sair da crise. Mentiram, faltaram com a verdade. A verdade está posta agora diante de todos nós. Então, para as pessoas que têm... Na sua visão, o chamado golpe fracassou em todos os seus Golpe objetivos. É um desastre, tá certo? Mas é um desastre anunciado. Eu me lembro de um livro, que sempre é meu livro de cabeceira, que é de uma autora, uma historiadora fantástica, Barbara Tuchman, que chama A Marcha da Insensatez. A Marcha da Insensatez, ela escreve que é o seguinte: quando você tem informação que vai fazer uma estupidez, algo insensato, já tem informação no momento em que faz, e faz. Era evidente que o governo Michel Temer, no momento em que foi dado o impeachment, criaria um aprofundamento da crise. Por quê? Porque o governo do PMDB estava diretamente atingido pelas denúncias que já existiam à época. Não estou falando da figura A, B, C ou D, porque seria injusto, eu não estou personificando. Mas é evidente que ele seria atingido. Pois é evidente que um governo que nasce com a mancha da ilegitimidade, da forma que esse governo nasceu, não consegue pactuar nada para tirar o país da crise. Terceiro, é evidente que um país que afasta um presidente dessa forma ridícula, com que Dilma foi afastada, gera insegurança. Insegurança no investidor, insegurança na pessoa para investir. É óbvio. Mas o senhor falou em eleições diretas. Eleições diretas, em tese, se houvesse uma renúncia ou uma chapa cassada neste ano, que não acontecerá, provavelmente não acontecerá. No ano que vem, a solução constitucional seria a eleição indireta. Ao mesmo tempo, o ex-presidente Fernando Henrique fala, mesmo nesse caso, seria melhor a eleição direta, porque o Congresso, com 200, 300 parlamentares investigados, não teria legitimidade para eleger um presidente. Qual que seria a saída para, mesmo fora das regras, então buscar uma eleição direta? Se houvesse uma visão em defesa uma emenda constitucional amplamente pactuada com todos os setores políticos, claro, em defesa do país, em defesa da democracia, tá certo? Que efetivamente implicasse em renúncia de quem tem mandato para que nós pudéssemos ter eleições. Eu não vejo outra alternativa. Ou se restaura a democracia já no Brasil, ou a crise continuará a cada dia sendo aprofundada. E a questão social, como é que o senhor avalia? Quer dizer, a possibilidade de uma convulsão social quando a gente observa situações como a do Rio de Janeiro, onde os governadores falam lá, bom, temos como pagar 7 salários, ex-governadores presos, todos os estados numa situação de praticamente falência, né, fiscal, ao mesmo tempo uma reforma da Previdência que vem pela frente, quer dizer, com supressão de direitos. Como é que o senhor enxerga o caldeirão social do Brasil de hoje? Vamos fazer uma análise e ver como que esse caldeirão vai ferver, que é o que eu acho que vai acontecer se nós não tivermos um equacionamento político. Dilma Rousseff foi eleita por uma margem estreita, numa chapa em que o vice era Michel Temer. Era uma margem estreita? Era, mas foi a vencedora. Portanto, havia um compromisso com um programa de governo do presidente da República e do vice-presidente. Dilma Rousseff teve seu impeachment indevidamente decretado. O vice-presidente assume. O que seria de se esperar na lógica democrática? Que ele seguisse o programa que foi consagrado nas urnas. Aliás, o programa que lhe deu os votos foi aquele. Claro. Michel incorpora o programa do derrotado. Michel incorpora o programa de Aécio Neves. E adota posturas que não foram as posturas que foram legitimadas pelas urnas. Vende para o mercado uma falsa expectativa de que poderia tomar as medidas conservadoras que ele propunha.
Então, apresenta esta PEC, que é um desastre do ponto de vista de colocar na Constituição limites. Eu acho que eu defendo a responsabilidade fiscal, mas não colocada dessa forma na Constituição como algo uma que pode... força. Uma camisa de força que vai destruir o país nos próximos 20 anos. Ao mesmo tempo que faz isso, ele acena com uma série de situações de supressão de direitos que ele não tem legitimidade para propor. Seja porque o impeachment foi indevido, seja porque o programa não foi esse o eleito. Então, o que vai acontecer? Ele hoje tem um governo debilitado, um governo a cada dia marcado por mais acusações, é uma pessoa que não tem o respaldo popular, assumiu compromissos com o mercado de tomar medidas do derrotado, que ele não tem condições de tomar porque não ganhou para isso. Isso chama desastre. Ou seja, é um desastre político porque ele pode não ter força para tomar as medidas, será cobrado rigorosamente por aqueles pelas forças que o colocaram no poder, ele não tem condições de fazer isso, e se fizer, eu tenho uma insurreição social, porque a sociedade, a maior parte da sociedade não queria que isso fosse feito. Então, é o desastre anunciado, é a marcha da insensatez. Para a gente concluir, qual que deve ser o papel da presidente Dilma nesse processo das eleições diretas, na sua visão? Eu acredito que elas deveriam ser conduzidas por ela? Eu acho que Dilma tem total condição de conduzir esse processo. Aliás, ela propôs isso quando estava na presidência da República. Tivesse sido ouvida naquele momento, inclusive, veja, as pessoas se apegam muitas vezes aos cargos de poder para deles não sair e lutar pelos seus privilégios. Dilma, naquele momento, mostrou uma grandiosidade. Ela sabia da dificuldade que nós tínhamos da própria governabilidade. Então ela disse, olha, eu proponho eleições. Os setores conservadores resolveram não aceitar a proposta e resolveram entrar na aventura. Tá aí o resultado. Então eu acho que Dilma tem legitimidade moral para estar colocando essa questão no momento em que achar que deve colocar, e acho que todas as forças democráticas, não importa se você concorda com Dilma, não concorda com Dilma, todas as forças democráticas hoje têm que ter um senso de responsabilidade pelo país e restaurar a democracia. E o papel do Supremo nesse processo? Porque é um recurso lá pendente ainda de avaliação. Nós temos o Supremo, veja, eu não sei qual será a decisão do Supremo em relação ao mandado de segurança que nós propusemos, demonstrando que há falta de motivos para o impeachment. Uma visão tradicional diz que o Supremo não pode entrar neste mérito. Eu procurei demonstrar numa petição longa que isso não é verdade. Até porque, veja, se o Supremo não puder entrar na demonstração de que há pretextos para o impeachment, amanhã ou depois, quando se vier a ter um processo de impeachment de ministro do Supremo, porque ministro do Supremo pode sofrer processo de impeachment, o Procurador-Geral da República pode sofrer processo de impeachment. Hoje, não precisa mudar a lei, não. Tá? Basta uma maioria parlamentar de ocasião. Basta uma maioria parlamentar de ocasião, cria um pretexto e o Supremo vai dizer, não posso examinar? Isso é um erro democrático. O Estado de Direito pressupõe que nenhuma lesão de direito fique afastada da apreciação do Poder Judiciário. E nesse caso, quando eu invento um pretexto para o impeachment, evidentemente eu tenho o dever de atacar uma decisão incorreta que ofende a Constituição. Eu não tenho a menor dúvida que se eventualmente o Supremo viesse a acolher o nosso pedido com a anulação do impeachment, Dilma seguiria a promessa que fez, propondo para o país eleições. E, sinceramente dizendo, ou nós vamos para as eleições, ou esta crise nos levará para o fundo do pântano. Quanto antes nós nos convencermos disso, vai piorar. Eu sempre sou acusado de ser muito otimista, tá certo? Então, portanto, se um otimista acredita que vai piorar, veja, não é possível. Basta ver o que está acontecendo. Basta ver o que está acontecendo do ponto de vista econômico, do ponto de vista político, do ponto de vista institucional, em que os poderes estão em conflito aberto, claro, em que a impressão que dá que ninguém está certo. Veja, eu defendo a Lava Jato, mas acho que há abusos. Eu defendo uma lei melhor de abuso de poder do que aquela que foi aprovada, mas acho que também os procuradores da Lava Jato não podem fazer o que fizeram, fazendo uma chantagem política com o Congresso. Não é assim que se lida com essas questões. Ou seja, estampou-se uma situação de irrazoabilidade que só uma coisa pode sanear: o voto livre, direto de todos os brasileiros em urna. Muito obrigado e até a próxima oportunidade. Até a próxima, eu que agradeço.